Olá, meu nome é Carlito Paes, sou pastor da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, São Paulo. Você acabou de adquirir esse DVD e eu quero parabenizá-lo por isto. Esta é uma rica ferramenta para abençoar a sua vida. Você vai assistir uma mensagem que foi pregada na Primeira Igreja Batista, seja através de um dos nossos pastores ou mesmo de um outro pastor convidado que trouxe a mensagem em uma das nossas celebrações. Deus vai falar com você através desta pregação. Abra sua mente, o seu coração e com fé receba a boa mensagem de Deus. Está escrito na palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Que esta palavra se cumpra na sua vida agora e que a mensagem de Deus seja um rico instrumento para abençoar a sua vida hoje. Meu conselho para você é que depois que você assista esse DVD, você doe esta mensagem para uma outra pessoa. E com isso, você vai ser canal de Deus para abençoar outras vidas e outras famílias. Então, assista agora com fé e receba a boa mensagem de Deus. Então nós estamos aí no 8º passo do caminho da recuperação. Quantos aqui acompanharam os 8 passos, ou as 8 mensagens? Me dê um sinal aí, bem alto. Uau, muitas pessoas. Eu tenho certeza que está sendo muito bom para a sua vida. E aqueles que puderam pegar uma mensagem ou outra, também eu tenho certeza que receberam algo especial no coração. Ajuda, meu 8º passo, e na próxima semana estaremos encerrando essa série de mensagem com o pastor Carlito Paes, nosso pastor líder. Tiago 1:2 diz assim, olha aí o texto em cima, aí no topo do seu esboço: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Não é possível que eu estou lendo isso aqui. Não é isso mesmo. Por isso você prestou atenção? Irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todos os tipos de aflições. O que está dizendo aqui? A fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Viver é passar por aflição. Existir é lidar com conflitos, problemas, situações adversas. Uma mãe chegou para um conselheiro e disse assim: eu não consigo mais lidar com o meu filho. O conselheiro disse: qual que é o problema do seu filho? E ele ouviu, e a mãe externou, e ele sabiamente disse: a senhora está tentando impedir aquilo que justamente o levou para Jesus. Viver está tão difícil que a própria vida nos encurrala para que possamos clamar pela ajuda de Deus. Nesse sentido, o mundo evangeliza as pessoas. Você talvez entrou aqui e veio empurrado por alguém. Talvez você esteja meio que paquerando alguém aí, e a pessoa disse: domingo à noite meu ponto de encontro é na igreja. Você teve que pisar aqui, moço. E Deus tem algo especial para dizer para o seu coração. Na verdade, Ele que fez uma conspiração para revelar o amor dele a você, por isso você está aqui. Ou talvez você esteja numa situação
limite. Quando nós falamos de recuperação, você olha para si mesmo e diz: há muito tempo eu desisti desse caminho, estou vivendo um dia após o outro. Tem ponto cego na sua vida, tem área na sua vida que você já jogou a toalha. Eu quero dizer para você nesta noite algo que Deus coloca no meu coração para trazer a sua vida. Para Deus não existe causa perdida. Ele te ama. É incrível, Ele te ama do jeito que você é. Você não dá conta de um monte de coisa, só na hora do desespero que você o procura. Mas saiba nesta noite que Ele ainda continua te amando. Porque a essência também de Deus é amar. Um amor incondicional, um amor que nós não conseguimos medir e não tem explicação. O negócio é o seguinte: você tem que aceitar e pronto. Tem gente que fica assim: eu não mereço o amor de Deus, nem você, nem eu, nem ninguém. Mas Ele decidiu nos amar e por isso enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Ele pensou em mim e Ele pensou em você naquela cruz. Por amor. Por amor. Mas o fato é que temos que lidar com a dor. E só temos duas formas de lidar com ela: fechar o nosso coração ou confiar em Deus. Eu queria que você visse e ouvisse essa encenação para te ajudar na sua escolha diante da dor: fechar o seu coração, desistir ou confiar em Deus. Vamos ouvir e ver essa encenação. Quando eu era pequena, a minha mãe costurava muito. Eu ficava sentada no chão, assim, brincando ali perto dela, e sempre perguntava para ela o que ela estava fazendo. Ela dizia que estava bordando. Todos os dias era a mesma pergunta e a mesma resposta. Eu observava seu trabalho de uma posição abaixo onde ela estava sentada e dizia: mamãe, o que a senhora está fazendo? Dizia para ela que o que ela fazia me parecia muito estranho e confuso, porque era um amontoado de nós, fios de cores diferentes, uns compridos, uns curtos, uns grossos e outros finos, e eu não entendia nada. Então a minha mãe, ela olhava para baixo, sorria e gentilmente me explicava: filha, sai um pouco para brincar, que quando eu terminar meu trabalho, eu chamo você, coloco sentada em meu colo e deixarei que veja o bordado na minha posição, tudo bem? Mas eu, com toda aquela curiosidade infantil, ficava me perguntando: mas por que tantos fios escuros e outros claros? Por que eles me parecem tão desordenados e embaraçados? Por que são cheios de pontas e nós? Por que não tem uma forma definida? E por que tanto tempo para ficar pronto? Bem mais tarde, quando eu estava brincando lá no quintal, a minha mãe me chamou: filha, vem aqui, sente-se no meu colo, quero lhe mostrar uma coisa. É claro que eu fui correndo, né? Louca para ver aquela obra acabada. Então eu sentei no colo dela. E quando eu vi o bordado, eu não pude acreditar. Porque vendo de baixo parecia tudo estranho e confuso, mas agora, vendo de cima, eu vi uma linda paisagem. Como podia ser? Então a minha mãe me explicou: filha, vendo de baixo, tudo parece estranho e confuso, porque você não via que na parte de cima havia um belo desenho. Mas agora, olhando da minha posição, você sabia o que eu estava fazendo, né? Muitas vezes, durante muito tempo, eu estive olhando para o céu e dizendo: pai, o que o senhor está fazendo? E ele parece me dizer: eu estou bordando a sua vida, filha. Mas eu continuo a perguntar: mas pai, está tudo tão estranho, tudo tão confuso. Há tantos nós, fatos ruins que não acabam, e as coisas boas que parecem passar tão rápido. E os fios escuros, pai, eles
Eles não podiam ser mais brilhantes? E o pai parece me dizer: filha-se, descontraia-se, filha, confie em mim, eu farei bem o meu trabalho, divirta-se. Um dia eu chamarei você, colocarei sentada em meu colo e deixarei que veja o plano da sua vida, da minha posição, tudo bem? Qual a sua escolha? Aceitar que existe um Deus acima de você, que consegue ver todo o bordado, que consegue traçar o melhor para você, decidir confiar nele, esperar pela sua ação, ou desistir e fechar o seu coração? O passo 8º, é o passo da ajuda. Nós já vimos nessa série de mensagens o caminho da recuperação o seguinte: no passo 1, a realidade de que eu não sou Deus, de que eu preciso de alguém superior a mim para me conduzir, para interferir na minha vida e na minha história. Vimos no passo 2 a esperança. Tudo bem, eu não sou Deus, eu tenho um Deus, e eu preciso ter a esperança de que Ele me valoriza e quer agir na minha vida, fazendo-a melhor. No passo 3 falamos sobre o compromisso. Eu não posso desistir nesse processo. Talvez você entrou aqui nesta noite e a sua vida espiritual tem sido uma montanha russa. Ora você está muito próximo de Deus, ora lá embaixo. Deus quer que você tenha o compromisso de dia após dia não desistir por nada dessa ação dele na sua vida. Compromisso de trilhar esse caminho da recuperação. A sua vida pode e deve ser melhor. Vimos também no passo 4 sobre a limpeza difícil, a limpeza espiritual. Entendemos que nós temos que fechar para balanço, dar uma olhada, fazer o nosso inventário espiritual, perceber quais têm sido as prisões, as falhas, os nossos pecados, o que tem impedido da nossa vida ser melhor. Porque ainda, em alguns aspectos, nós quando olhamos a nossa vida, vemos a nossa vida acinzentada. Por quê? Então o inventário, a limpeza, esse passo, essa mensagem nos ensinou que é possível dar para Deus tudo isso que atrapalha a nossa vida, e Ele tem poder por meio do seu sangue, o sangue de Jesus, para nos purificar do pecado e toda injustiça. Vimos também no passo 5 sobre a submissão. A submissão é difícil, porque nesse processo Deus age numa área muito difícil da nossa existência. Tem a ver com a nossa vontade. E o Celebrando a Recuperação, que acontece toda sexta às 19h30, às 19h30, ensina uma oração. Eu quero querer a vontade de Deus. Eu quero querer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa vontade não entra em sintonia com a vontade de Deus. E aí a situação não fica boa para o nosso lado. Também vimos no passo 6 a questão do perdão. Não existe recuperação, mudança de vida, sem acertarmos as nossas pendências em relação ao perdão. Isso é hábito de desculpar. Todo mundo precisa perdoar alguém. Você sabe disso. Quanto antes você fizer, melhor. Ora você perdoa e ora você pede perdão. É fundamental o passo do perdão. Quando não perdoamos, juntamos o lixo
orgânico e deixamos na nossa sala. E aquilo vai se decompondo ao ponto de trazer doença para a nossa vida como um todo. E semana passada vimos com o pastor Paulo Mizoguchi o 7º passo, o passo da manutenção, que é o seguinte: nós temos que entender que cair, voltar um passo, faz parte do processo de recuperação. Mas com Jesus, você volta um passo, Ele te impulsiona, você dá 3. E vai caminhando, e vai melhorando. Você pensa comigo, há 10, 15 anos tem esse tipo de vício. Aí você decide romper com isso. Você acha que você vai dormir e acordar de um outro jeito? Deus pode fazer, mas quase sempre Ele estabelece a cura em um processo. Sabe por quê? Porque no processo Deus faz com que você fique no seu lugar, cada dia pedindo pela sua ajuda, cada dia dependendo dEle, cada dia entendendo que se não for por Ele, mesmo é impossível. Então o passo 8º é o passo da ajuda, que diz assim: oferecer-me a Deus para ser usado a levar as boas novas dele aos outros, através do meu exemplo de vida e palavras. Através do meu exemplo de vida e palavras. Se você entrou aqui nesta noite, se você tem seguido essa série de mensagens, se você já entendeu que a sua vida precisa mudar, e a sua expectativa é a seguinte: eu quero melhorar, eu preciso de transformação em algumas áreas da minha vida. Se a sua expectativa é só essa, é muito pouco. Porque Deus não só quer curar você, Ele quer fazer com que a sua vida seja usada por Ele para curar outras pessoas. Alguém só pode dizer que está curado de uma doença emocional na alma, se de fato ele conseguir ajudar outra pessoa que esteja passando por aquilo que ele passou. Eu, como pastor, diariamente atendo pessoas com situações inimagináveis, histórias impressionantes. Algumas eu vou orando quando a pessoa está falando, dizendo: Senhor, eu tenho que dizer alguma coisa no final. Me ajuda. Dá um download aí, eu não sei nem onde começar. Um texto bíblico, alguma coisa. Eu não tenho noção do que é isso. Mas algumas, quando começa a falar comigo, e eu já passei, estou passando por aquilo, há uma conexão dos nossos corações. Por exemplo, se o assunto for depressão, você vai olhar no meu olhar e vai perceber que eu sei do que eu estou falando. Deus, olha que impressionante, quer fazer de você um agente de transformação. Deus, Ele quer curar você. Ele quer que você entre nesse caminho da recuperação. E aonde você tocar, aonde você estiver, com quem você se relacionar, ao invés de levar morte, você vai levar vida, vida, vida e vida em abundância. E o nome desta vida é Jesus Cristo de Nazaré. O caminho, a verdade e a vida. O pão vivo que desceu do céu. A resplandecente estrela da manhã. Jesus. A palavra-chave então desse passo é reciclagem. Reciclagem. Você recebe a ajuda de Deus, experimenta a sua cura, Ele transforma a sua dor, Ele reutiliza a sua dor para tocar em outra pessoa. Temos aqui um lixo, tido como lixo reciclável. O lugar dos papéis, dos vidros, metais e plásticos. Graças a Deus que criaram isso aqui, senão o lixo do mundo ia sufocar a gente.
cada lixo, cada setor recebe então um objeto, por exemplo, o plástico, para que ele seja totalmente, entre nesse processo de decomposição, vai mais ou menos aí 200 anos. 200 anos. Nós temos aqui, por exemplo, o metal. O metal, cerca de 500 anos para se decompor. Vamos colocar aqui. Nós temos aqui os papéis que em alguns meses podem começar a se decompor. Estou aqui com a revistinha do Barney, vai para o lixo. E temos em especial o vidro, que nós não sabemos exatamente quanto tempo para esse negócio se desfazer. Tem dor na sua vida que ela será definitiva. Queria te dar essa notícia hoje. Não tem mais jeito não. Agora, Deus pode reciclar. Ele pode reutilizar. Ele pode fazer algo maravilhoso por meio dessa dor. Qual a intensidade da sua dor nessa noite? Você sabe. É uma grande perda? É uma transição, uma mudança na sua vida? Por algum motivo? É um trauma? Uma frustração? Medo? São sonhos despedaçados? Você galgou muito na sua vida, mas você sabe lá no seu coração que não é nada disso que você gostaria de experimentar. Você que fez uma escolha errada do seu cônjuge na sua cabeça. Você deita ao lado daquele sujeito. Às vezes o moço nem toma banho direito. E fica difícil. Sua luta é grande. Ninguém merece um homem cascudo, não. E talvez esse cascudo aí não mudou, porque você não deixou Deus reciclar a sua dor. Porque talvez a sua cura no seu coração dizer assim: tá bom, Deus, eu escolhi errado. Agora o Senhor pode fazer dessa minha escolha algo certo. Pode ser que a sua dor reciclada pode ser a cura desse sujeito, a esperança dele ou dela. Ponha na sua mente, se você se aproximar de Deus nesta noite, creia, Ele não desperdiça uma dor sequer dos seus filhos, porque Ele nos ama. Qual a intensidade da sua dor? É possível trilhar o caminho da recuperação. É possível permitir Deus reciclar nossa dor ao ponto de ajudarmos outras pessoas. E eu quero incentivar você de que é possível, ouvindo comigo mais um testemunho de alguém que decidiu trilhar o caminho da recuperação. Vamos ver esse testemunho. Oi, meu nome é Sérgio, sou um dependente químico em recuperação, limpo há 4 anos e 6 meses, vivendo um dia de cada vez. Minha jornada de recuperação começou há 5 anos atrás, momento que eu estava vivendo um caos na minha vida por conta da dependência do álcool e do uso de algumas outras drogas. Eu também era viciado em baladas, na noite. Era o tipo de pessoa que saía de bar em bar e todas as noites. Era algo que era insaciável na minha vida. Um dia eu cheguei na minha casa e
muito desesperado, depressivo. Era uma vida realmente autodestrutiva e pensando em suicídio. E nesse momento eu me voltei para Deus. Eu me ajoelhei e falei: Deus, se o Senhor realmente existe, me tira dessa vida. Deus então começou a mudar a minha história. Conheci uma garota, ela era evangélica e desviada da igreja. E ela me convidou para vir aqui à Primeira Igreja Batista num domingo. Isso há exatamente 5 anos. O pastor Carlito estava começando a pregar a série do Caminho da Recuperação. Era o primeiro passo. E ao longo dos domingos, eu fui entendendo que realmente eu era impotente para dominar os meus vícios e hábitos compulsivos, que eu precisava de Deus e que tudo começava com uma entrega. E essa entrega aconteceu no dia 28 de agosto de 2005. Foi o dia que eu me batizei nessa igreja. A partir daí eu também me tornei um apaixonado por Jesus Cristo e pela vida das pessoas que estão aí por esse mundo abandonadas, tristes, desconsoladas, sem conhecer a liberdade que existe em Jesus. Eu comecei então a entender que Deus tinha um propósito para a minha vida, que era realmente, através de tudo aquilo que eu tinha passado, da minha dor, Ele ia alcançar outras pessoas. E Deus, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus me deu um ministério nessa igreja, o Ministério Ruas, que alcança pessoas em situação de rua e que na sua grande maioria também sofre do problema com a dependência química. Vendi minha empresa em Taubaté e fui convidado pelos pastores da nossa igreja a compor a equipe da ABAP. Trabalho hoje atendendo pessoas com essa situação da dependência química, moradores de rua. E Deus tem usado a minha vida e a minha dor para alcançar essas pessoas. Quero convidar você nessa noite a dar mais um passo no seu caminho de recuperação. É maravilhoso nós podemos receber de Deus o amor dele que não para nunca. Também é muito bom a gente desfrutar desse amor. Mas quando nós passamos a repartir esse amor de Deus, é que nós encontramos o verdadeiro significado para a nossa vida. Deus quer usar a sua dor para alcançar outras pessoas. Vamos aplaudir esse irmão. Serginho, queria que você compartilhasse qual o segredo de estar 4 anos e 6 meses limpo da dependência química. Como isso é possível? Boa noite, igreja. Bom, pastor, eu cheguei aqui na Primeira Igreja Batista 5 anos atrás e comecei a aprender um processo chamado Celebrando a Recuperação, um programa, um instrumento de Deus na minha vida. Ao longo do desenvolvimento do programa, eu fui aprendendo passo a passo que realmente a presença de Jesus na minha vida poderia fazer essa diferença. Consegui entender que eu era impotente para conter esse meu hábito compulsivo pelo álcool e pela droga, pela noite, e que tudo começava com uma entrega. E a partir desse momento, a partir dessa entrega, realmente Deus começou a limpar a minha vida, começou a transformar os meus caminhos, e o melhor de tudo foi aprender a repartir tudo isso, receber isso de Deus, desfrutar e poder repartir todos os dias da minha vida a mudança, a transformação, a nova família que Deus me deu aqui nessa igreja. E isso me tornou um apaixonado por Jesus e pelas vidas que Deus tem colocado no meu caminho. Serginho é alguém alucinado por Jesus, que tem o seu foco de vida, nós vemos visto, para resgatar essas pessoas tidas como escória da sociedade. São inúmeros testemunhos. Deus colocou uma paixão no coração desse moço, desse homem, para ajudar as pessoas da forma e da proporção como Deus tem ajudado e curado o seu coração. Hoje ele lidera, entre outras coisas que ele faz, esse ministério chamado Ruas, que você ouviu e viu ele falando no vídeo, resgate uma alma sofrida. E graças a Deus, muitas dessas pessoas estão já no nosso meio, completamente mudadas para a glória de Deus. Eu queria que você orasse junto comigo pela vida do Serginho, para que não seja só 4 anos e 6 meses, mas para que ele continue o resto da sua vida trilhando o caminho da recuperação, bem ajudando outras pessoas em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida do Serginho, da Liliane, eles são teus. O Senhor só começou o que o Senhor tem por fazer na vida deles, e que ele continue, Pai, humilde, dependendo 100% do Senhor, diariamente, momento a momento.
e que ele também seja inundado diariamente pelo teu amor, para levar esse amor transformador a cada pessoa, a cada vida, a cada pessoa que o Senhor colocar diante dele. Ó Deus, muito obrigado por esse testemunho inspirador. Nós oramos e agradecemos a Ti em Teu nome, Jesus. Amém. Obrigado, Sérgio. O objetivo, então, desta mensagem é persuadir você a não só ficar nesse processo de autocomiseração, mas entender que Deus quer curá-lo sim, mas transportar você essa realidade de viver além de si mesmo, abençoando outras pessoas, contando a sua história para outras pessoas e estimulando outras pessoas. Pode ser que seu caso não seja a dependência química, pode ser a depressão, pode ser situações de maus hábitos, pode ser uma vida focada nas fantasias. Você pode ter sido vítima de um abuso qualquer, e você precisa entender que a sua dor curada vira então uma missão de vida, para ajudar outros. Então o objetivo dessa mensagem, rapidamente, é responder duas questões. Em primeiro, por que Deus permite a sua dor? E em segundo, como experimentar a cura de Deus? Vamos então à primeira parte. Por que Deus permite a sua dor? Para que você aprenda a escolher melhor. Deuteronômio 30:19 diz o seguinte: hoje dei a oportunidade de vocês escolherem a bênção e a maldição. Escolham a vida. Deus está dizendo para você nesta noite: escolha a vida, decida ser feliz. Escolha a vida e não a morte. Você pode estar pressionado a ser levado a uma vida de caos, mas você pode parar isso. Diga não. Bata o pé e diz: eu não vou mais entrar nessa porta. E quando você disser isso, sob a orientação de Deus, esse poder de Deus sobrenatural invadirá a sua vida, e cada dia mais você estará mais longe de tudo aquilo que prendia e destruía você. Se eu pudesse abrir o microfone aqui, centenas de pessoas nesta noite poderiam dizer: eu era assim, Jesus entrou na minha vida e hoje eu tenho vivido assim. Quantos têm um testemunho de transformação para contar nesta noite? Me dê um sinal. Deus permite a nossa dor para você criar juízo. Você tem que escolher melhor. Escolher de um jeito que não é o jeito de Deus traz dor. Pastor, eu nunca ouvi que tem um jeito de Deus. Eu quero dizer para você que tem. A Bíblia diz que nós somos feitos para o louvor da sua glória, ou seja, Deus tem que olhar para a nossa vida e dizer assim: tá boa, vida boa, estou gostando, 10, no casamento você está ótimo, vida profissional você está bem, até deixou de torcer para o Corinthians, boa escolha, ô timinho difícil. Espero que nessa semana o pessoal tenha tomado aí juízo na cabeça. Não vale a pena sofrer assim não, gente. A vida já traz tantas dores, né? Deus deseja que você o ame voluntariamente. Voluntariamente. Você não pode dizer que ama alguém a menos que tenha a chance de não amar essa pessoa. É assim que Deus lida com a gente. Você tem a chance de não amar a Deus. E quando você ama, você o ama de forma voluntária. E isso traz alegria ao coração do seu Criador. Ele não criou robôs. E por isso que muitas vezes o orgulho passa a ser o grande obstáculo da nossa aproximação de Deus.
Não adianta, no braço de ferro quem vai ganhar é Deus. Ponha isso na sua cabeça. O fato de você estar aqui nesta noite significa que Ele tem uma conspiração estelar para te aproximar dEle. E talvez você esteja me ouvindo com o coração seletivo, cheio de preconceitos, dizendo isso eu concordo e não concordo. Você precisa dizer: Jesus, desesperadamente, eu preciso de você, eu preciso entrar no caminho da recuperação. Tem coisas que me prendem há muito tempo e eu não posso mais ser sufocado por essas coisas. Casamento não cura a alma de ninguém, sabia? Vida profissional top não cura a alma de ninguém, sabia? Viagens não cura a alma de ninguém. Só quem cura a alma é Jesus Cristo. Quando nós temos um encontro com Ele, a nossa alma justamente é preenchida com aquilo que na verdade nós sempre buscamos: a Sua presença. A Sua presença. Porque Deus também permite a sua dor, para que você dê atenção exclusiva a Ele. Jonas 2,7, olha que situação limite. Quando a minha vida se apagava, eu me lembrei do Senhor. Sabe aonde Jonas estava? Nas profundezas do mar, na barriga de um grande peixe. Mal. E aí sim, ele se lembrou de Deus. Talvez o diabo tenha colocado na sua mente: agora que você está mal na fita, agora que você está detonado, você vai procurar Deus. Você está viajando, Ele não vai te olhar não. Deus vai chamar você de interesseiro. Você está encurralado, cria juízo, sai disso. Vai buscar outra solução. Deus virou as costas para você. É mentira, Satanás é o pai da mentira. Aquilo que Jesus fez já foi definitivo, há mais de 2000 anos atrás na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, imediatamente nós somos curados. É isso que vale sobre as nossas vidas. Quando nós olharmos para Jesus, nós vamos ver só uma imagem: Ele com os braços abertos para nos receber. Deus usa a nossa dor para ganhar a nossa atenção. A dor nesse sentido é uma megafone de Deus. Porque Deus permite a sua dor para que você aprenda a depender dEle. 2 Coríntios 1, 8, 10. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos. O único que poderia salvar-nos. Dizer que confia em Deus é uma coisa, dizer que confia totalmente nele é outra coisa. E muitas vezes as dificuldades nos levam a esse interesse de coração: é tudo ou nada com Deus. Porque Deus permite a sua dor para que a sua cura seja inspiração para outros. E eu comecei essa mensagem também dizendo sobre isso. Em 2 Coríntios 1, 4, Deus que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ou seja, com a mesma consolação e cura que eu recebo de Deus, eu posso então com propriedade repartir isso, levar isso para outras pessoas. A segunda parte da mensagem é a seguinte: como eu posso então experimentar a cura de Deus? Eu sinto a dor, mas a dor na verdade é um sintoma. Como eu posso então experimentar a cura? E aí eu quero destacar uma história, em João 4, quando Jesus se encontra com uma mulher, tida ou apelidada como mulher samaritana. Jesus estava sozinho com esta mulher, à beira de um poço, e esse diálogo
chega até nós com muita força, dizendo: é possível receber a cura de Deus. Como experimentar a cura de Deus? É a segunda parte da mensagem. Em primeiro lugar, então, reconheça a importância de Jesus. Reconheça a importância de Jesus. Jesus respondeu para a mulher: quem beber desta água do poço terá sede outra vez. Mas ele continua: quem beber de mim será plenamente saciado. E a água vai correr na vida dessa pessoa de eternidade a eternidade. Quem é Jesus para você? Essa mulher está numa situação dificílima. Nós vamos ler ali em João 4 e vamos perceber o seguinte: emocionalmente ela estava destruída. Jesus tem um insight de Deus e aponta para a mulher qual era o seu problema. Sabe qual era o problema dessa mulher? Ela tinha casado 5 vezes. 5 casamentos errados. Você nessa noite aí deu errado um, você está desistindo da vida, querendo pular da ponte. 5 casamentos errados. E Jesus disse: ó, e o 6º agora, você não está casado não, você juntou com esse moço aí. Uma mulher completamente detonada. Ela foi justamente tirar água na hora que não tinha quase ninguém ali. Sabe por quê? Ela tinha vergonha. Você está assim também? Você tem vergonha de estar com as pessoas em função da sua dor, da sua doença? Jesus te recebe. Jesus quer encontrar com você. Simplesmente reconheça quem Ele é. No versículo 9 de Romanos 10 diz o seguinte: ó, quem é Jesus? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus é Senhor e também Salvador. Ele morreu na cruz para salvar você, mas Ele quer mais. Ele quer entrar na sua vida e gerenciar a sua vida. Quem é Jesus para você? Ou melhor, quem atrapalha, ou o que atrapalha a sua visão de Jesus? Talvez aquilo que você adquiriu na infância, a sua espiritualidade, talvez a sua frustração com os seus pais. Tem muita gente que diz que não acredita em Deus, na verdade não acredita nos seus pais, e transferiu isso para Deus. O que impede você de ver Jesus? O seu orgulho, a sua fé manipulativa. Ah, eu andei com Deus até quando? Aí o dia que Ele pisou na bola comigo, deixei de andar com Ele. Eu nem sei se eu quero mais andar com Ele. Quem é Jesus para você? A Bíblia diz que Ele é Salvador e que Ele é Senhor. Debaixo dEle está todas as coisas, e estão todas as coisas sujeitas ao seu poder. Então, reconheça a importância de Jesus para a sua cura. Isto é uma questão de fé. Anote aí. Fé exclusiva nele. Todo mundo tem fé. Uns mais, outros menos. A grande questão é: aonde você está colocando a sua fé? Se for pequena, que seja depositado num grande Deus, num único Deus vivo, verdadeiro, que se importa com você e comigo. A fé exclusiva. Talvez você diga assim: pastor, o evangelho é muito exclusivista. Não é não? Como que vai ser exclusivista? Se Deus avaliou a humanidade e precisou enviar o seu próprio filho para vir ao mundo, está fechado. É uma verdade absoluta. Ele não abre mão disso. Para chegar até Deus, precisa passar pela ponte chamada Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque custou muito para Deus isso. O filho dele não morreu à toa. Não adianta você ir para outros credos, outras religiões, o misticismo. Não, você precisa ir a uma pessoa, Jesus Cristo. Segundo, como experimentar a cura, receber a cura. Reconheça o tempo necessário para a sua cura. João 4,17. Não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido.
No desfecho dessa história, essa mulher sai contando para todo mundo sobre Jesus. Ela fica assim apaixonada por ele. Olha, eu encontrei um homem que sem eu falar, ele disse o que se passava comigo, ele é especial. É um homem diferente. Ele conversou comigo mesmo sendo eu mulher, samaritana e pecadora. Ela saiu divulgando para os 4 cantos isto. Só que eu quero dizer a você, a cura daquela mulher decididamente passou por um processo. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Nós sentimos. Algumas feridas levam tempo para fechar. Tenha paciência. Não desista no processo. Então anote aí. Isto é uma questão de perseverança. Reconheça o tempo necessário para a sua cura. Não desista no processo. Persevere. Você vai experimentar a sua cura. Definitivo, eu creio nisso. Em terceiro, reconheça as causas que o levam à queda. Aquela mulher, ela não teve simplesmente 5 maridos por ter. Ela não deixou de ser feliz no casamento por simplesmente não ter sorte. Os maridos podiam não valer nada, mas ela tinha algumas dificuldades dentro dela também. Geralmente nós caímos em dificuldades, em tentações, em ações destrutivas, em 2 polos. Ou nós estamos no estado de euforia, ou no estado de ameba. Mal, estou péssimo, você está perigoso. Ah, estou me sentindo super-homem, você está perigoso também. Reconheça então o que o leva à queda. Eu fiquei indignado hoje, muito, estou até agora. O que saiu na capa, no Dia das Mães, na revista semanal mais importante do nosso país. Olha essa palhaçada, isso aí é palhaçada. Põe aí, por favor. A imagem aí da capa. Estão comigo aí? Eu sabia que ia ser difícil mesmo. Deixa eu ler aqui. Especial, a geração tolerância. Olha aí. O Dia das Mães. Hello, gente, acorda, pelo amor de Deus. Ser jovem e gay. A vida sem dramas. Feliz Dia das Mães. Geração tolerância. Os adolescentes e jovens brasileiros começam a vencer o arraigado preconceito contra os homossexuais. E nunca foi tão natural ser diferente quanto agora. É uma conquista da juventude, uma conquista que deveria servir de lição para muitos adultos. Uma turma colorida. Tem uma foto aqui de uma galera. Detalhe, a revista diz que eles disseram, põe a nossa cara, o nosso nome é a nossa idade. Não esconda nada. Um testemunho aqui de uma moça, vou ler o nome, Harumi, ela fez questão de estar aqui 20 anos. Sempre tive atração por meninas, só que morria de vergonha de me aproximar delas e revelar o que sentia. Precisei de alguns anos para aceitar eu mesmo a ideia. Foi na internet que consegui arranjar a primeira namorada. Quando a coisa ficou séria e eu quis levá-la à minha casa, contei a meus pais, que como era esperado, sofreram. Meus amigos também já sabem que sou homossexual. No começo, estranharam. Nunca me enquadrei no estereótipo da menina gay, masculinizada. Mas não tenho dúvida quanto à minha opção. O melhor, depois de um processo difícil, isso acabou se tornando natural para mim e para todos à minha volta. Outra, Amanda, 18 anos. No início da adolescência, já me sentia atraída por meninas. Aluna de um colégio de freiras, havia crescido ouvindo que o amor entre pessoas do mesmo sexo era algo imperdoável.
mas nunca via coisa assim. A mim parecia natural. Aos 14 anos, até tentei namorar um menino, não funcionou. Um ano depois, quando me apaixonei de verdade por uma garota, resolvi contar a meus pais. Minha mãe repetia: calma que passa, é uma fase. A aceitação da ideia é um processo lento, que envolve agressões de todos os lados e decepção. Sei que encontrei o sonho, que contrariei, o sonho da minha família, de me ver de grinalda com filhos. Mas a melhor coisa que fiz para mim mesma foi ser verdadeira. Por que me sentir uma criminosa por algo que afinal diz respeito do amor? E o Gabriel Taverna, 19 anos. Aos 16 anos, quando contei à minha mãe que preferia homens às mulheres, ela ficou possuída de raiva. Eu achava que a notícia não causaria tanta comoção. Não havia aberto o jogo sobre minha sexualidade, mas tinha certeza de que minha mãe já desconfiava. Nunca levava garotas em casa e nem falava delas. Olha os pais aí, presta atenção, hein? O dia em que contei tudo, no entanto, foi um divisor de águas para nós dois. Presta atenção nisso agora. A relação ficou muito tensa. Interessante como a coisa depois vai sendo assimilada. Ela abandonou, minha mãe, o sonho de me ver chefe de uma família tradicional. E no lugar disso, passou a sonhar com um companheiro para mim. Se você é uma pessoa que tem problema homossexual, eu quero dizer a você que essa igreja te ama, te aceita. E nós vamos te ajudar a viver a vontade de Deus. Isso é um absurdo. Gostaria de ver, daqui a alguns anos, essas pessoas e os seus depoimentos. Nessa noite não importa a sua prisão. Aquela mulher adúltera chegou jogada literalmente aos pés de Jesus, e Jesus a aceitou, mas disse algo que você precisa entender esta noite. Ele disse para aquela mulher: vá e não peques mais. Entenda as causas que o levam a esse tipo de prática. Foi um abuso na infância, foi a forma como seus pais o criaram com repressão, foi a figura paterna muito improvável, muito fraca, ou o inverso. Entenda a causa e creia que o Senhor pode te tirar dessa situação hoje, a partir de agora, e começar a traçar algo novo na sua história. A igreja do Senhor Jesus continua levantando a bandeira que é possível viver uma vida que agrade a Deus, que a família é algo que Deus fez e criou, que é a base da igreja, da sociedade, do mundo. Homem e mulher gerando filhos saudáveis. Não aceitamos esse tipo de coisa. Isso é um absurdo. Isso é uma aberração. Você que está preso a isso, não se acomode. Isso é antinatural. Deus tem muito mais para você. Quando você entender que Deus te aceita, que Ele morreu na cruz por você, que aquilo que Ele pode te dar, prazer nenhum compensa, que nele de fato você vai encontrar a sua identidade, a sua vida vai ganhar uma nova forma, um novo gosto. Reconheça as causas que o levam à queda, uma questão de autoconhecimento. E por último, reconheça o poder de influenciar outros. Temos falado disso desde o início. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito.
3 sugestões para compartilhar a sua história. Deus vai começar a curar você, jovem, até a terceira idade, adolescente, amigo que está na internet. Deus vai começar a curar você. É uma palavra liberada sobre a sua história hoje, sobre a sua vida hoje. E você vai se preparar já para compartilhar a sua história de cura. Primeira sugestão, seja humilde. Segunda sugestão, quando você for compartilhar a sua história de cura, seja honesto. E terceira sugestão, seja pessoal. Levar uma palavra de cura para alguém doente, depois da cura instalada em nós, isto é uma questão de compaixão. Anote aí, compaixão. Assuma então o compromisso de compartilhar com as pessoas a ação restauradora de Deus em você. Nunca se esqueça disso. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Feche os seus olhos nesse momento. Onde você estiver, feche os seus olhos. Deus quer reciclar a sua dor, ao invés de desperdiçar a sua dor. Se você, a partir de hoje, quer permitir Jesus entrar na sua vida como Salvador e Senhor, e começar a curar você, começar a usar a sua vida para ajudar outras pessoas, ore assim comigo. Jesus, a partir de hoje, eu me entrego de corpo, alma e espírito a Ti. Perdão por estar afastado do Senhor há tanto tempo, preso a tantas coisas na minha vida emocional, na minha mente, nos meus hábitos, na minha vida sentimental. Mas a partir de hoje, eu quero receber a Tua cura. Eu quero que o Senhor recicle a minha dor. E eu quero servir a Ti, levando o Teu amor para os outros que sofrem. Em Teu nome, Jesus, eu oro.